Parece que é uma história que a gente está falando de muitos anos atrás, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma DR Astrológica, esse programa em que você me conta a sua história e eu vou ficar aqui analisando tudo astrologicamente. Afinal, a culpa foi sua, a culpa foi do outro. O que a gente pode fazer? Bora mexer esses planetas para fazer a nossa vida andar. E para você participar, vou deixar aqui meu Instagram. Vai lá, me segue, conta a sua história. Eu não vou revelar o seu nome, só os seus signos e qualquer outro detalhe do seu mapa que você me contar. E bora começar esse programa, né? Vai, voz da além, primeira história. Eu sou pisciana e fui casada com um taurino durante 20 anos. Sabe como é? Aquela geração extremamente machista. Quantos anos? 20? Durante 20 anos. Então ela deve ter aí mais ou menos a minha idade, né? Pra estar casada há 20 anos. É que eu casei um pouquinho mais tarde, mas vai. Durante muito tempo ele me traiu com várias pessoas. E não foi uma ou duas vezes. Eu sabia, mas nunca tive coragem de terminar. Eu dependia financeiramente dele, então foi um casamento bem conturbado. Rapidinho, parece que é uma história que a gente tá falando de muitos anos atrás, né? Mas, hoje eu tô com 42 anos, mas ainda é normal até mesmo na minha geração, né? Mulheres que nasceram na década de 80, até por uma repetição de padrão da mãe, assim, nos meus atendimentos ainda vejo, que é muito normal. Não vou falar que é normal, tá? Vou repetir. É muito comum a gente ainda se deparar com essas histórias porque essas mulheres não conseguiram romper esses padrões. Óbvio que não é culpa delas, tá? Mas é desse padrão masculino horroroso que se criou lá no passado. Mas vai, continua. Só que o tempo passou e um dia eu conheci um aquariano. Me apaixonei loucamente. Nunca pensei que teria coragem de trair, mas nesse dia eu resolvi me entregar. E não me arrependo. Adorei. Vai, continua. 2 meses depois, meu casamento acabou. Não exatamente porque ele descobriu, acho que ele nunca soube, mas porque eu percebi que não dava mais. Hoje, eu e o aquariano estamos casados há 2 anos. Eu sou feliz em todos os aspectos. Pela primeira vez, eu sinto que estou sendo realmente amada. Ela fala aqui: li o seu livro 3 Lados da Traição. Ai, que linda, juro, eu adoro saber que as pessoas leram meu livro. Se você ainda não comprou, vou pegar aqui. É engraçado, eu leio as histórias antes, mas essa aí eu devo ter recebido bem no início. Os 3 Lados da Traição tá disponível na Amazon, mas vai, continua. E me identifiquei tanto com a forma como você fala sobre isso que me senti à vontade para te contar a minha história. Ai, é lindo. Eu pego muitos casos de traição, principalmente nesse contexto, e aí daí que veio a inspiração para eu escrever esse livro. Vale a pena a leitura. Mas vamos aqui então analisar a história dela, né? Ela é uma pisciana e o marido que traía é taurino, né? E o novo é o aquariano, tá certa? Não tenho Vênus, não tenho Lua aqui, mas analisando apenas o sol, né, dessas pessoas, o signo dessas pessoas. Pisciano ama sem limite, vai até o extremo, se entregando. Piscianos, eles costumam ter mais dificuldade de romper padrões, tá? Por quê? Porque é um signo extremamente emocional, que não tem foco. Peixes é um signo que a parte mental deles é baseada no lúdico, né? Na imaginação. Então é muito difícil para esse pisciano se organizar internamente para aí sim tomar uma atitude. Para ela foi ainda mais difícil, pode ser que ela ainda tenha outros planetas pessoais em peixes, eu não sei, mas provavelmente sim. Principalmente pode ser que ela tenha uma Vênus ou em peixes ou em algum signo aí que também traz essa dificuldade, né? Ela provavelmente tem Plutão em Libra, porque eu não sei a idade dela, mas se ela tiver a mesma idade que eu, o Plutão é em Libra, então é uma dificuldade ainda maior de quebra de padrão. Só que olha só o que a vida faz, né? Ela vinha num casamento infeliz, onde ela sabia que estava sendo traída, não conseguia tomar nenhuma atitude, e aí vem um aquariano, que é esse signo literalmente que faz a gente quebrar qualquer padrão, porque aquarianos não se rendem aos padrões. E é ali, num signo completamente diferente, né? Para ela, imagina, Aquário é o signo mental, né, do zodíaco. A gente tá falando aqui do terceiro signo de ar. E aí ela, pisciana, terceiro signo de água, extremamente emocional ali. E esse encontro faz com que ela consiga romper
esse histórico, né, de aceitar não ser amada, de viver uma relação por medo de correr atrás da própria felicidade. Ai, eu adorei saber que foi essa chegada de um aquariano. Acho que esse encontro, tô muito feliz de saber que você rompeu, né? Tô muito feliz de saber que você conseguiu e acho que esse encontro, eles estão há 2 anos hoje? Eu acho e eu espero, eu torço aqui desse lado que esse encontro dure muito para você, ainda mais que hoje você tá feliz. E vou falar uma coisa, a traição foi uma reparação histórica, né, meus caros? Foi tão traída, eu acho que tem algumas atitudes que a vida explica, não justifica, mas ela explica. Então, reparação histórica para você, você foi tão traída e traiu uma vez porque se apaixonou, etc. Eu não julgo, não tô aqui para falar. Aliás, eu nem falo que isso é errado, tá? Tô aqui para falar que isso não tá errado, que nesse contexto eu não vejo erro nenhum em relação a essa traição e espero muito que você realmente consiga seguir nesse relacionamento de felicidade que você se encontra hoje, tá? Adorei. Vai, vamos para a segunda história agora. Estou te escrevendo porque preciso de uma visão astrológica para entender por que eu estou tão indecisa. Namorei 3 anos com um taurino, que era meu amigo de infância. Eu sou capricorniana, com lua e ascendente em Libra. Calma aí, então, ela é Capricórnio com lua e ascendente em Libra, né? Ele tem lua em Virgem e ascendente em Aquário. Nós éramos muito felizes e apaixonados, não aconteceu nada de errado. Mas um dia, eu me apaixonei por um geminiano, com lua em Câncer e ascendente em Peixe. Tá. Terminei com o taurino para viver essa paixão. Só que depois de 1 ano, o geminiano recebeu uma proposta para morar nos Estados Unidos por 2 anos. A gente terminou porque ia ser impossível manter um relacionamento. Nesse intervalo, voltei para o taurino. Estávamos bem, até que o geminiano voltou para o Brasil e me procurou, dizendo que queria se casar. E agora eu não sei o que fazer. Não quero machucar o taurino, mas sinto que com o geminiano a história ficou em aberto. Será que eu ainda quero viver algo com ele? Às vezes acho que sim, porque não teve um fim. Ó, eu deixei a história toda porque são muitos detalhes, né? Então eu anotei, ela é capricorniana, lua e ascendente em Libra. Libra. Então é uma capricorniana que, amor, por mais que o seu sol seja em Capricórnio, o resto tá todo em Libra, né? A tríade principal que a gente chama na astrologia, ou seja, sol, lua e ascendente, é o início da nossa personalidade, aquilo onde a nossa alma grita muito, né? Eu sempre falo para os meus clientes, se você tomar o seu sol, a sua lua e o seu ascendente, o resto do seu mapa, você tem muito mais chance para seguir por ele. Então, só que a gente tá falando de Libra. A gente tá falando de uma capricorniana que deveria ser super segura e tal, mas a lua tá em Libra, ou seja, as emoções são extremamente confusas, né? Libra é um signo indeciso, extremamente, que escuta muito a opinião dos outros, então aquela essência capricorniana acaba se perdendo um pouco aqui. E ainda tem o ascendente em Libra, porque o ascendente é uma energia que a gente acessa muito facilmente. Então, você olha para ela, raramente você vai conseguir enxergar alguma coisa capricorniana, tá? Porque fica muito mais difícil para ela chegar nessa energia. Ele, o namorado de infância, é taurino, lua em Virgem e ascendente em Aquário, tá certo? Sim. É muita razão aqui, né? A gente tem touro, virgem e aquário. A gente não tem, por mais que ela também, tá? Só tenha terra e ar, mas aqui a gente tem, cara, touro é um signo que é muito difícil de demonstrar, né? Os sentimentos, a não ser que tenha uma segurança, mas ele dá essa segurança para ela, tá? Por isso que ela volta para ele. A gente tem lua em virgem. A lua em virgem, ela é muito racional. E a gente tem uma lua em desculpa, um ascendente em aquário, né? Porque o outro que é câncer. Um ascendente em aquário. Aquário é o dono da razão de tudo. Então, por mais que ele seja essa pessoa segura, que com ele o relacionamento fique tudo muito claro, a emoção que às vezes Libra precisa, tá? Porque por mais que Libra seja um signo de ar, esse signo é o signo dos relacionamentos, então o se relacionar é muito importante para ela. E a lua em Libra também, ela cria histórias na cabeça dela, né? É um romantismo dramático? Não, mas existe sim aqui uma pequena dose de romance, tá?
E aí ele dá essa segurança, então ele é o porto seguro dela. Por isso que ela vai e volta, né? Ela vive uma outra paixão, mas ela acaba voltando para cá, porque ele tem os elementos necessários para que essa segurança dela de se relacionar, de acreditar no amor, exista de forma mais profunda e consistente. E o outro, me confirma, é geminiano, lua em câncer e ascendente em peixes. Eu tô certa? Então, o outro, ó, ele é um geminiano, né? Já conversa também muito bem com o ascendente e a lua dela, mas ele tem uma lua em câncer e um ascendente em peixes. Então, aqui a gente tem uma dose de água pela primeira vez, né? A gente tem esse romantismo. Poxa, uma lua em câncer é uma lua extremamente bem posicionada, né? A lua se sente muito confortável, porque é o único signo que a lua rege. Então aqui a lua fala o quê? Amor, eu vou te abraçar, eu vou te acolher. Então a fantasia, eu queria muito saber a Vênus dela, tá? Mas ela não colocou. Mas a fantasia aqui dela, né? Aquela parte de imaginar um romance, ele supre. Então, um é a segurança e o outro é essa parte emocional. Mas a minha grande pergunta para você é: a dúvida não pode ser com qual dos dois você deve ficar, mas sim qual dos dois te dá aquilo que você sente que hoje é mais importante para você. Óbvio que eu não posso aqui te falar fica com um ou fica com outro, mas o que hoje é mais importante para você? É viver uma paixão com tudo aquilo que você sonha nos elementos mais românticos, né, de um relacionamento, ou você busca uma segurança? Escuta, olha o seu coração, vê o que você quer. E onde que você pode ser mais você? Porque um relacionamento para dar certo, a gente precisa ter a segurança de ser quem a gente é. Esse é o conselho que eu te dou, né? Olha para dentro, porque às vezes em algum momento da nossa vida a gente está buscando mais segurança, em outro a gente está buscando mais romantismo. Mas e hoje? Olhando para você hoje, o que você realmente quer? Porque são duas pessoas aí, né, que te oferecem coisas diferentes. E também só cuidado, tá? Porque lua e ascendente em Libra pode ser que você deixe de tomar as atitudes que você quer porque você escutou dos outros o que é certo e o que é errado. E aí você fica tão preocupada em seguir a opinião alheia que você não segue o seu coração. Só que, amor, a vida tá sempre chamando a gente para seguir a nossa verdade, tá bom? Enfim, para participar desse programa, eu vou te falar mais uma vez, me segue no Instagram, deixa sua mensagem lá. Eu não vou revelar o seu nome, mas eu vou analisar a sua história. Então, te vejo toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, aqui no nosso DR Astrológica.